Fala pessoal, gravando aqui a aula 2. Nessa aula nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma nova migration, criar uma nova entidade, né? Tratando assim que fica mais fácil todo mundo saber, uma entidade chamada livro, né? Que na verdade vai ser book, uma entidade chamada autor, e aí nós vamos criar o modelo que é dela, que aqui no modelo dela aqui no Laravel, como a gente vê aqui tem um modelo de usuário, a gente vai criar, começamos pelo modelo. E aí, a partir do modelo, a gente já cria o arquivo que vai ter os campos que vão para o banco, né, que a gente chama de migration aqui no Laravel. E também criaremos o controller, que é que vai ficar com as nossas funções para poder salvar, atualizar, fazer o CRUD, né? Então, os CRUDs eles são colocados aqui dentro dos controllers, tá? Então, vamos aqui PHP Artisan. Eu parei meu servidor Laravel, tá? Então você tem que estar, para fazer isso, você tem que estar dentro da pasta do projeto, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, livraria app. Aí eu vou colocar aqui PHP Artisan, make model, book, né? Na verdade, books. Aí eu vou botar aqui, ó, "-m c". Esse MC o que é? Esse "-m" é um atalho para a gente já criar a migration aqui dentro dessa pasta aqui de migrations. E o C ele já cria o nosso controller aqui, ó, tá? Então a gente tem como já deixar isso padronizado. Então eu vou teclar Enter. Então ó, ele já criou. Aí ele me diz, ó, informações, ó, criamos um modelo chamado Books, criamos uma migration, ó, tá aqui a migration, ó, Create Books Table, e criamos a controller, ó, Book Controller. Se a gente for ver, tá aqui, ó, Books Table. Tá aqui o Books aqui no modelo e tá aqui a nossa Books Controller aqui também. Então isso aí já está criado. Uma coisa que a gente vai fazer agora é começar pelo a nossa migration aqui, tá, pessoal? A gente vai configurar a nossa migration com os campos que a gente tem que adicionar aqui, tá? Aí eu recomendo vocês utilizar essa extensão aqui de IA chamada Codeium, que ela é muito legal para autocomplete, porque ele vai ver que nós estamos fazendo um cadastro de livros e muita coisa ele já vai inferir para nós. Por exemplo, aqui ó, o título do livro, autor, ISBN, né? Ó, eu vou aqui, ó, quantidade, imagem do livro, ó, descrição. Aí eu tô querendo, a gente pode fazer assim também, ó. Não, se a gente não colocar uma opção de nulo, todos esses campos vão ser obrigatórios. E aí eu faço assim, né? Vou deixando só um campo obrigatório, que é o do título. Aí aqui eu também quero colocar um de, de date aqui, ó. Date, eu vou botar aqui, ó. Date, underline, publish, data de publicação. Aí eu vou botar aqui também a edição dele. Edição. O preço do livro. Vou botar aqui price. Ok. Então, basicamente, criamos aqui a nossa tabela de cadastro de livros. E aí a gente, como o livro vai ter o autor, a gente vai referenciar, chamar depois lá, quando a gente for criar o modelo de autor, a gente vai chamar aqui pelo vincular o autor ao livro, né? Então vamos lá. Então aqui eu coloquei aqui meus campos e aí eu posso, depois disso aqui, pessoal, fazer aqui uma PHP Artisan Migrate. Então, com esse comando, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar ó, os dados aqui para o nosso banco. Ó. Se eu vim aqui abrir, ó, tá aqui o database.sqlite, ele está aqui dentro. E eu quero visualizar o database, o que é que tem aqui dentro do meu banco. Ó. Tá aqui, eu já tenho aqui a minha tabela de usuários,
algumas tabelas que são necessárias para o Django funcionar, né? O Laravel funcionar, tá? Inclusive aqui as de usuários. Então aqui eu vou dar um migrate e aí a gente vai ver que essa tabela vai ser criada lá. Pronto, aí ele diz, ó, create books table. Então se eu abrir aqui o meu database novamente, ó, tá aqui a minha tabela de books já criada, ó. As quantidades, a imagem, tudo já com os tipos de dados corrigidos, tá? Aí, pessoal, vocês devem ter percebido, né, que a gente não configurou nada de banco de dados, a gente simplesmente criou esse database no SQLite, mas nós não configuramos o banco, né, o password, o usuário do banco, né? Então isso já vem pré-configurado aqui dentro do Laravel. Então aqui, ó, esse arquivo aqui .env, aqui está aqui, ó, já está dizendo qual é o banco que nós estamos utilizando, então a conexão com o banco já está feita. Caso você opte por não utilizar o banco SQLite, que é muito comum, a gente precisa fazer o que? Só chamar o nome do outro banco aqui nessa parte aqui do .env. Então esse arquivo aqui ele é muito importante, tá? Ele é um arquivo inclusive que não é interessante a gente colocá-lo no GitHub quando a gente faz a submissão do projeto. E aqui tem uma chave, que essa chave é utilizada para a gente poder acessar esse nosso projeto. Então, assim, se a gente instala ele no outro servidor, a gente precisa ter essa chave aqui bem guardada. Então, tá aqui esse arquivo .env, ok, funcionando. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou criar também aqui um modelo de autor, né? Então aqui eu, no lugar de, vou limpar aqui logo, né? Que fica melhor de eu escrever. Então php artisan make underline model. Aí eu vou botar aqui autor, né? Semelhante como nós colocamos aqui, ó, autor. Só que aqui a gente fez um autor, né? Só que esse autor ele não precisava, né? A gente ter feito essa autor aqui com um string, tá? Por quê? Porque um autor ele pode ter muitos livros, então a gente precisa criar um relacionamento disso. Então se a gente precisar depois listar todos os livros de um autor, aí a gente precisa ter uma tabela exclusiva para ele, para o autor, né? Então vou criar aqui o autor, aí vou usar da mesma forma -mc para ele criar o modelo e criar o controller. Então criou aqui, ó, create autores table. Vou vir aqui da mesma forma, como ele sabe que é um autor, ele vai ter um nome, podemos ter uma foto dele aqui, ele já coloca como nulo, descrição, biografia dele, o site dele, o e-mail, o fone, podemos ter também endereço, cidade, estado, país, código postal. Pronto, tá aí, tá de bom tamanho. O que é que a gente vai precisar colocar aqui, né, pessoal? A gente vai precisar colocar aqui uma chave estrangeira referenciando a tabela livros, né, books. Então a gente vai fazer o seguinte, table, aí eu vou botar aqui uma foreign key, ó, ele já até sabe o que é, né, ó, foreign ID, no caso aqui, só que aqui vai ser para onde? Vai ser, vou mandar ele seguir aqui, né, ó, ele botou para user ID, mas eu quero que seja para books. Aliás, na verdade, assim, a gente vai ligar o livro ao autor, né? Então, porque eu comecei criando pelo livro, né? Então, aqui eu vou colocar isso aqui lá na tabela de livros, tá?
Então eu vou pegar aqui em Books, ó. Vou apagar esse autor aqui, ó. Na verdade, posso fazer assim, no lugar de autor aqui, ó. Eu posso já colocar uma foreign ID aqui, ó. Autor, aí ó, exatamente como eu estava pensando. Então aqui deu um espaço aqui para todo mundo ver. Então selecionar aqui a tabela autores e aí vai ser do tipo cascade, né? Então vou limpar esses espaços aqui, tirar. E aí o que a gente precisa fazer aqui, né? Eu posso fazer aqui um PHP Artisan, acho que é refresh, fazer um migrate. Ele vai dar um erro aqui nessa tabela aqui. Uma coisa que eu também posso fazer, né? Vou fazer logo a migration aqui do autores. Ó, autores foi migrado, né? Porque eu preciso ter essa tabela criada para fazer o relacionamento. E aqui eu posso agora dar um refresh. Aí ele pergunta, ó, comando refresh is not defined. É um PHP Artisan. Deixa eu ver aqui qual é o nome dele aqui do comando. Lembrar aqui é o Fresh, na verdade. PHP Artisan Migrate Fresh. Pronto. E aí eu consegui atualizar a minha tabela autores. O que é que ele faz com esse comando aqui, tá, pessoal? É até importante a gente ir salvando, né, para poder a gente depois utilizar, porque eu memorizo, aí passa um tempo sem programar no Laravel e aí acaba esquecendo, que a cabeça da gente não é nem computador. Atualiza tabelas no banco. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso banco, né? Vou abrir aqui com o SQL View. Então aqui temos autores, aqui o autor, cidade e tal. E temos aqui a tabela livros, como a gente pode ver agora, ó, tem autor ID aqui, ó, certo? Então a gente precisa ter um cadastro de autores e nesse cadastro de autores a gente vincular ele ao cadastro de livros, né? Então a gente relacionou isso, pessoal, no banco, certo? Só que a gente precisa também relacionar isso nos nossos modelos aqui, ó, entre autor e livros, tá? Então a gente precisa fazer esse relacionamento aqui também. Vou mudar aqui o nome aqui dele aqui, tá? Autor. Ok. Ok, vamos lá. Então como é que a gente pode fazer isso, né? A gente precisa no Laravel, a gente precisa, ó, do jeito que está aqui autores, eu preciso configurar, ó, se a gente for ver aqui usuários, né, ó, ele tem esse campo aqui, ó, essas informações aqui do padrão do Laravel e ele tem esse método aqui, ó, os atributos que estão assináveis, né, no caso assim serão utilizados. Aqui será o que? Nome, e-mail e password. Aí ele oculta esses aqui, a gente não precisa brincar com isso aqui, tá? Nem com essas coisas aqui. Então a gente vai começar aqui por autor. E aí eu quero saber quais os campos que eu tenho em autor que eu quero que preencha, né? No Laravel, né? Então eu vou pegar essa função aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Aqui em autor eu vou pegar aqui vou colocar essa função aqui, use
use hasFactory, ponto e vírgula. Aí aqui, ó, vou botar aqui um protected, ó, fillable. Aí ele já sabe quais são os campos que eu preenchi lá, então só tecla Tab, ok? Então, como eu falei para vocês, esse Codeio aqui, ele faz muita coisa já para nós. Aí aqui eu posso colocar aqui também, né, posso colocar aqui um protected casts. Aí eu posso colocar um image, não, aqui eu quero aqui o date published, eu quero que seja do tipo date, né? Date published do tipo date, ok. Aí aqui eu vou criar o meu relacionamento com o livro, né, com o books. Então eu vou botar aqui public function books. Aí ele já autocompleta para mim aqui, ó. E aí ele diz aqui, ó, return diz has many book, né? Book.class. Verdade será books. Books.class, 2.2.class. Aí aqui eu posso dar um vírgulazinho aqui e dizer como é que eu quero, qual é o campo que eu quero selecionar lá em autor, né? Que a chave estrangeira vai ser ligada a autor. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Você veja que eu estou dentro do modelo do autor e estou fazendo um relacionamento com livros, tá? Relacionamento com livros. Eu estou dizendo o quê? Que o autor, ele tem muitos livros, tá? E eu estou dizendo aqui, ó, que a chave estrangeira ela vai ficar lá dentro da tabela Books, no item, né, no campo autor ID, como a gente tinha criado já, né? Então aqui eu estou fazendo o meu relacionamento, tá certo? Essa função aqui, pessoal, use hasFactory, o que é que ela faz também? Ela adiciona funcionalidades de factories no modelo, aquilo que eu expliquei. Se eu quiser criar usuários fictícios, né, ou livros fictícios, ou autores fictícios, eu poder fazer isso, né? Deixa eu ver o que é que eu posso mais explicar para vocês. Pronto, basicamente seria isso, né? Esse nosso modelo aqui de autor está pronto, né? Aqui no nosso Books da mesma forma, né? Vamos começar aqui, ó. Aí aqui ele está me dando aqui, dizendo qual é o nome da minha tabela, né? Eu posso também colocar, eu não coloquei aqui, tá? Então, ó, como é o nome que ela está usando aqui no SQLite View, ó, Books, em minúsculo, né? Aí ele está me dando aqui, ó, que eu posso já... Mas eu vou começar do jeito que eu fiz o outro, né? Começar com use hasFactory. Aí botar o fillable, né? Ó, ele já traz aqui também tudo para mim. E aí aqui eu vou fazer o relacionamento, ó, ele já até prontou o relacionamento. Então ele está dizendo o que? Eu estou dentro preste bem atenção nisso, pessoal. Estou dentro do modelo de livros, ok? Aí dentro de livros, tá? Eu tenho um campo autor, né? Aquele autor ID. Então eu estou dizendo o quê? Que os livros, ó, ele até bota uma assinaturazinha aqui, ó, belongs to, quer dizer pertence a. Então ele vai fazer o quê? Dizer que está dizendo aqui que esse campo autor ele pertence a quem?
o modelo autor, underline, traço, dois ponto class. Tá? Então a gente fez um relacionamento tanto de livro para de autor para livro, quanto de livro para autor. A chave estrangeira, ela está onde? Ela está aqui no livro, tá aqui, ó, autor ID. Tá bem? Então, dessa forma, a gente conseguiu configurar o nosso relacionamento. Tá? A gente não precisa nem mandar isso para o banco, porque aqui ele já está configurado, ele fica configurado no nosso modelo. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem outra coisa aqui que a gente possa mostrar para os senhores e senhoras que eu tinha. Pronto. Basicamente é isso. Essa aula já está com 20 minutos, já está um pouco longa. Aí eu vou dar uma pausa aqui e aí depois a gente grava mais uma, tá? Então a gente cumpriu o objetivo dessa aula.